Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar do caso Epstein, que envolve diretamente a monarquia britânica. No caso agora, nós estamos falando bastante de duas personagens que até agora estão fora do radar, mas entraram no furacão. A princesa Beatriz e Eugenie estão aí no caos. Novos e-mails, quer dizer, últimos e-mails dos arquivos do Jeffrey Epstein. Eu vou explicar por que são os últimos. E o príncipe William parece que vai estar pensando, reconsiderando pelo menos no futuro das princesas. Vamos, porque é babado, fique até o final do vídeo. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha, peço para você se inscrever. Gente, ajuda, que eu preciso chegar aos 50 mil, eu vou mudar bastante coisa nesse canal, já aviso, tá? Também, curta, esse movimento é tradicional, comente, ative as notificações, compartilhe, hype esse vídeo, faça o favor, e também seja membro do meu grupo, tá bom? Faça isso. Muito obrigado às minhas duquesas que já estão lá, então bora falar, porque olha, o que era paz, ou pelo menos era apenas uma frustração com os pais, no caso, o Andrew e a Sarah, ex-duque e ex-duquesa de York, parece que Beatriz e Eugenie sabiam algumas coisas dos negócios, ou pelo menos dos podres do pai. Os últimos e-mails revelados dão conta que as princesas eram citadas centenas, mas centenas de vezes. Eu falei no último vídeo como estava toda essa relação das princesas. Até então as pessoas estavam separando muito bem pai, mãe, filhas, que elas foram usadas como muitos veículos de imprensa estão falando, mas até quando foi este uso? Até quando os pais, né, o Andrew e Sarah, usaram as princesas sem elas saberem? Será? Após essas revelações que eu falei, que elas estiveram em Miami, almoçaram com a mãe, a Sarah que levou esse encontro, o Jeffrey pagou, foi um almoço, tá, gente? Um almoço, ele falou quanto custou, ele mandou e-mail reafirmando para a Ghislaine Maxwell, que era ali o braço direito, a companheira dele, ela que fazia o recrutamento aí, ela é bem perversa, está viva, tá? Está viva, se mantendo calada aí em depoimentos recentes, então o negócio sempre foi muito bem documentado. O Epstein sabia fazer essas documentações, essas provas, para estar ali se resguardando, para coagir, para cobrar aquilo, às vezes, uma proteção. Então, o Andrew está até o fio do cabelo dele, fio do cabelo que eu não tenho, mas até o pescoço nessa história. E Sarah também se mostra, gente, as histórias de Sarah, os e-mails, onde ela coloca as filhas, fala das filhas, em especial a filha mais nova, a Eugenie, que ela estava viajando para um final de semana extremamente sexual, regado a sexo. Você falar isso para um predador sexual, um pedó recém-saído de cadeia, de um julgamento, é estranho. E aí eu sempre me perguntei, o que essas meninas, ou meninas não, né? Essas mulheres não sabiam, porque elas já tinham uma idade para saber o que era certo, o que era errado. Não, mãe, eu não vou viajar porque esse cara é um ser nojento. Mas a gente tem que lembrar, muito dinheiro, muito poder. Aliás, o Jeffrey pagou festas. Ele foi responsável ali de ajudar a pagar festas das princesas, a Beatriz, no caso. Ele já esteve nas festas também, festas normais, de festas de aniversário, tá? Porque essas pessoas também viviam ali em sociedade e nem tudo só eram os crimes que aconteciam aí, como está sendo relatados. Eles estavam ali para fazer
a figuração dentro da alta sociedade, da elite mundial, e ele fazia participação de festas promovidas ao Andrew. O Andrew também coloca diversas vezes as filhas nos e-mails, falando, cartões de Natal, fotos das princesas. Então tinha o interesse do Jeffrey com as princesas, tá? Existia sim, mas existia um ponto crucial que começou a rodar mais ainda ontem na imprensa com as últimas revelações, porque dessa vez o Departamento de Justiça já falou de justiça americana, que está aí soltando esses arquivos, o arquivo Epstein, disse que, olha, do tacho acabou, não tem mais, então não tem. E aí as últimas mensagens de Andrew, da Sarah, tinham o nome das princesas. Há algo mais específico? Não, mas dá uma ideia coloquial das princesas nos negócios. E aí muita gente perguntou: nossa, Eduardo, elas foram abusadas? Elas foram a... Não, não tem esse contexto, não existe nada nesta conjectura, mas dá uma ideia de que as princesas sabiam e eram cartão de visita, elas eram cartão de visita da realeza. Elas eram a ponte, elas faziam as coisas ou os tratos, né? As tratativas do pai e da mãe. Então elas eram colocadas nos negócios para atrair dinheiro. E esse dinheiro também a gente começa a entender que tinha troca de informações sigilosas que envolve país. Os últimos acontecimentos do Andrew dão conta como se ele fosse um espião de luxo do Epstein. Ele levava informações da nação e da realeza, que a realeza está ligada neste emaranhado, né? Governo britânico, Reino Unido, então ele levava informações privilegiadas. E também existe muitas, mas muitas evidências que as princesas eram bancadas pelo Epstein. E aí fica uma dúvida: até quando e como elas ajudavam? Era apenas passeios guiados no palácio de Buckingham ou nos lugares de Windsor, como era vendido pela a ex-duquesa, a Sarah? Ou elas também ajudaram a recrutar mulheres ou pessoas poderosas para estarem aí, então, sendo envolvidos pelo Epstein, porque tem esse lado da corrupção também, ou trazer novos ricos bilionários para essa rede para ter favores. Então, elas estavam sabendo pelo menos onde estavam e onde o pai e a mãe estavam, tá bom? E onde entra o príncipe William? O príncipe William é o futuro rei. Até agora, lá em dezembro, em novembro, quando o príncipe deixa de ser príncipe, existe um cuidado do rei Charles, um cuidado do príncipe William, para que não respingassem na elas não são membros sênior do alto escalão, mas estão constantemente nas ocasiões e nas festividades feitas pelo William, pelo príncipe William. Então, tem uma festa tradicional no jardim, onde eles recebem patrocínios, patrocinadores, e elas estão ali recebendo pessoas importantes. Então, isso começa a criar um mal-estar para o príncipe William e para o rei Charles. Como sabemos que o rei Charles não vai mexer nas sobrinhas, e até porque a gente tem evidências que essa mudança, a retirada dele da mansão Andrew e etc., é tudo para britânico ver, para enganar, trouxa, porque existe ele pagando ainda, ele ajudou a pagar também a Virginia Joffrey por conta ali do processo, ele, a rainha, o príncipe Philip. Então existe ainda o passapano, tá? Somente foi feito isso para salvar de vez a monarquia daquilo que é um caos sem precedentes. Então a gente está observando este caminho do rei. Então o rei não vai mexer nas princesas. Mas dentro do palácio, segundo as últimas informações, é que até mesmo dentro dos staffs do rei, do príncipe, do palácio,
até onde as princesas estavam envolvidas, como elas estavam sabendo, porque sabiam, viagens pagas, cartão pago pelo Epstein. Ele tinha sempre a pergunta como estão as princesas, então tinha uma ligação. Elas estiveram presentes com ele. E não somente no almoço, estiveram em outras ocasiões. Então, não tem como passar despercebido. E existe uma preocupação agora do príncipe William. Porque existia a ideia das duas estarem fazendo alguns trabalhos para a realeza, mas parece que as coisas vão mudar um pouco. Até na cantata da Princesa de Gales, as duas não foram, postaram. A gente começa a entender que talvez elas não foram porque a Princesa de Gales ou a equipe de Gales do príncipe e da princesa falaram: não vai não, fique aí, as coisas não combinam, aqui a gente está fazendo uma coisa mais. Então a gente começa a entender alguns posicionamentos. Lembrando que o William é um dos que mais estão ali à frente da realeza no momento, pensando no futuro e tirando o tio para sempre da linha de sucessão. Quando o rei morrer, eu quero saber o que vai acontecer. Porque pode ser uma grande problemática para o príncipe William, por conta das informações, por conta de um livro, por conta de muitas coisas. Então o Andrew vai chegando a um nível, o caso Andrew, que vai respingando e as princesas viraram um problema para o primo. E aí a matéria traz que o príncipe William pode tomar providências também referente às primas. Então existe uma desconfiança, algumas informações, como todos estão observando, mas que desta vez as coisas mudam, o cenário muda. Se eles estavam preservando as princesas, fica mais difícil observar agora de fora a situação das princesas. Porque eu trouxe o vídeo falando sobre alguns e-mails, desta vez as últimas informações dando ainda mais ênfase que as princesas estavam nos negócios do pai e da mãe, sendo cartão de visita, sendo usadas com o nome, com o status da realeza britânica, o príncipe William deve tomar providências drásticas. Títulos, presença em lugares, em festividades, tudo pode acontecer. Mas vamos fechar o vídeo e lembrar: não vai acontecer no reinado do rei Charles. No mínimo, as duas vão fazer ali o papel menos, vamos dizer, visível. As duas não vão estar aparecendo. A Eugenie já está morando em Portugal, se afastando do eixo Londres, e a Beatriz vem mantendo uma descrição, mas essa gosta de aparecer, tá? Essa gosta, é igual o pai e a mãe, bem igual, mas eu não boto a mão no fogo pelas duas. Eu acho que as duas sabiam de muitas coisas e ganhavam também muita grana, seja lá como elas estavam ganhando, levando pessoas, novos magnatas para as mãos de Jeffrey, para ele poder depois ali ter mais e mais dinheiro. Tudo era sendo calculado e usado pelo Angel, pela Sarah e as meninas. E agora o príncipe William se vê aí com umas primas bem, mas bem no meio do furacão e na lama. Será que o William, futuramente, no reinado dele, vai dar pelo menos mais uma cartada ou uma afastada em membros da família real? Quem vai restar? É o famoso resta um? Vamos acompanhar, porque esse caso vem rendendo bastante. A gente vem trazendo para cá, dentro do Hora da Resenha. E você, o que acha? Comente. Quero a hashtag primas. Eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho com 2 T's. Te espero lá. Fui!